Graça e paz para você que nos assiste via online. O texto que eu quero meditar com vocês nessa noite está em Gênesis capítulo 6. O tema dessa mensagem é uma geração que anda a passos largos para o juízo de Deus. Gênesis capítulo 6, nós vamos ver uma geração que foi destruída porque desobedeceu, porque perverteu os seus caminhos. Então, quero ler com vocês Gênesis capítulo 6, os versos 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Meu Deus. Amém? Queridos, hoje nós vamos tratar esse texto, um texto cheio de informações. O tema: uma geração que anda a passos largos para o juízo de Deus. Queridos, uma geração a qual nós estamos falando, exceto Noé, estava totalmente corrompida. Essa geração estava totalmente pervertida. Se nós olharmos aí para o verso de número 5, os pensamentos do seu coração, queridos, eram continuamente maus. Não havia tempo de pensar no bem. Essa palavra, meus irmãos, no hebraico, pensamentos com a sua continuidade, era tipo assim: acordei, estou pensando no mal. Estou respirando, estou pensando no mal. Estou fazendo alguma coisa, estou fazendo mal. Então toda essa geração, meus irmãos, estava completamente corrompida, a não ser Noé, que achou graça diante de Deus. E é a primeira vez, meus irmãos, no relato bíblico que vai aparecer a palavra justo. Verso 9. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Exceto Noé, meus irmãos, estava totalmente corrompida aquela geração. Essa geração, ela foi caminhando rapidamente para o seu final. E o final dessa geração foi o dilúvio. Eles comiam, bebiam, davam-se em casamento e não queriam saber de Deus, não queriam observar os mandamentos de Deus. A perversão tomou conta, a maldade tomou conta, e eles caminharam rapidamente para a destruição. Noé, um homem justo, um homem íntegro, os advertiu. Vai comigo, meus irmãos, para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no Tártaro. Algumas traduções vai dizer inferno ou Hades, e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha sido preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, esse Noé, um homem íntegro, um homem justo, ele pregava a justiça de Deus. Mas esta geração, meus irmãos, não queria saber nada de Deus. Talvez você já está pensando: ih, pastor, está igual a nós. Já já nós vamos chegar lá, irmãos.
Uma geração que virou as costas para Deus. Uma geração que faz o que é mal diante de Deus. E observe que Jesus, meus irmãos, lá em Mateus 24, 37 a 39, também advertiu a geração futura, que quando vier o Filho do Homem, meus irmãos, estará da mesma forma, vilipendiando as coisas de Deus, fazendo piada com as coisas de Deus. Irmãos, imagina Noé construindo ali a arca. Aí passa um e fala, esse cara aí é doidão, hein? E esse cara aí está construindo esse grande barco aí, não tem nem água, não chove já tem um tempão. Que lago será que ele vai colocar esse barco? Pastor, aplica nos nossos dias. Eles abrem as fileiras do sambódromo. E na figura de Jesus, eles arrastam um homem, mostrando que Jesus é fraco. Que Jesus é onipotente, que não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Pegam um crucifixo e introduzem nesse Jesus, na figura desse Jesus. Vilipendiam a igreja do Senhor. Vai de mal a pior. É a mesma coisa que aconteceu na época de Noé. E ainda nessa introdução eu quero te dizer, a nossa geração está caminhando, meus irmãos, para o juízo de Deus. A nossa geração está caminhando para o juízo de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Se essa geração não se voltar para Jesus, todos padecerão e ninguém escapará do grande juízo de Deus. Queridos, quando eu preparava esta mensagem, o meu coração ele se encheu de temor e tremor. Porque eu comecei a pensar, Deus, é mais latente, tem mais poder nos dias de hoje do que antigamente. Sabe por quê, irmãos? Na época de Noé não havia internet. Não havia Instagram, não havia Facebook. Lá era no boca a boca. O cara ia no mercado e chegava lá. Oh, você viu lá? Está construindo um barco lá, o doidão. Ele é a família dele. 8 pessoas. O doidão está construindo um barco. Hoje não, irmãos. Hoje eles postam na internet assim, ó, os crentes doidos, está tudo lá reunido, ó, louvando a um Deus que a gente não vê, realmente eles não vê, não é sacerdócio real é só a gente. Está lá perdendo tempo, passa a vida inteira em santidade, não pega mulher nenhuma, lá crente trouxa. E essa geração vai caminhando de mal a pior, fazendo piadinha com a igreja, fazendo piadinha com você. Fazendo coisas, meus irmãos, que fedem as narinas de Deus, caminhando a passos largos para o juízo de Deus. Como uma geração caminha a passos largos? Brincando com as coisas de Deus, se virando as costas para Deus, enquanto nós, irmãos, estamos pregando, arrependam-se, arrependam-se, Jesus está voltando, eles estão rindo da nossa cara. Sabe o que eles estão fazendo? Apressando o juízo de Deus. A irmã Franciele fez uma citação tanto no domingo passado quanto nesse. Parece que a gente prega, né, irmãos? E não há efeito. Parece que a gente fala e não há mudança. Parece que a gente quer o bem das pessoas e fala, não, eu não quero esse Deus. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Apressando o juízo de Deus sobre a vida delas. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no último versículo, vai dizer que a ira de Deus permanece sobre eles. Estão apressando o juízo de Deus, não se arrependem, brincam com as coisas de Deus, brincam com o agente de Deus na terra que é a igreja. Estão apressando o juízo de Deus. Nesse texto, meus irmãos, nós iremos ver que mostra claramente Deus imperando e aplicando o seu juízo. E nós poderemos analisar se a nossa geração está na mesma situação. Creio que os irmãos têm o mesmo pensamento que eu. A nossa geração está pior do que a época de Noé. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, uma geração que destrói os padrões da família estão indo direto para o juízo de Deus. Irmãos queridos, e aqui eu vou trabalhar um pouco do contexto com os irmãos. Volta comigo aí ao capítulo 4, verso 8, para nós entendermos um pouquinho, meus irmãos, como esta geração chegou nessa corrupção total. Capítulo 4, verso 8. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro homicídio descrito na Bíblia. Algo que é abominável perante Deus.
Porque, meus irmãos, Deus dá a vida e ninguém tem o poder de tirá-la. Quebrou o padrão. Um irmão matando um irmão. Segundo lugar, a poligamia entra no meio deste texto, meus irmãos, no contexto, para ver a destruição deste povo. Veja comigo no verso 19 ainda do capítulo 4. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma delas era Ada e o nome de outra era Zila. Ou seja, meus irmãos, acompanhe o que está acontecendo na história. Um irmão se levanta contra outro irmão e mata ele. Em segundo lugar, este homem, algo que não era autorizado por Deus, pega outra mulher e agora ele tem 2 mulheres. Ou seja, a poligamia entrou na história. E a partir daí, meus irmãos, só ladeira abaixo. Pastor, traz para os dias de hoje. A minha esposa está ali, ela é testemunha desse fato trágico que eu vou contar. No ano de 2009, meus irmãos, 2008 para 2009, eu entrei no mototáxi lá na cidade de Uberaba. Comecei a trabalhar no mototáxi, estudando, para ver se passava no curso. E foi a forma que eu arrumei de ganhar um dinheiro. E eu conheci uma grande pessoa lá que se tornou um grande amigo meu. Esse homem se chamava Anderson Luiz da Silva. Ele era uma pessoa muito amável e ele tinha mais 2 irmãos no total de 3. E um dia recebemos a notícia: olha, os 2 irmãos do Anderson, um matou o outro. Eles estavam bebendo uma cerveja na porta de casa. Eles discutiram, um foi lá dentro da casa, pegou uma faca e esfaqueou o outro até a morte. Mais de 50 facadas. Isso não é conto de carochinha não, viu, irmãos? Eu vivi. Sabe o que aconteceu após isso? O irmão dele foi preso. A mãe dele foi até o delegado e falou: olha, ele esfaqueou o irmão porque meu outro filho tentou me violentar. Era uma mentira. Criando uma grande raiva e ódio no Anderson, que era nosso amigo. Ele foi solto. Ele pega uma corda, meus irmãos, em sua casa, para resumir a história, esse que assassinou o irmão e se enforca. O Anderson entrou em grande depressão, foi morar conosco ali no El Zamuí, ficou conosco ali por 2 anos. Era uma pessoa, meus irmãos, piedosa, uma pessoa que ia na igreja, pregava, onde ele via as pessoas, falava de Jesus. Até que, há mais ou menos 6 meses atrás, ele, após ter sofrido um acidente, ter passado por grandes problemas, foi encontrado morto dentro de casa, uma morte natural. 37 anos, meus irmãos, ele tinha. A família foi dizimada por uma discussão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós pensamos assim: isso não acontece nos nossos dias. Acontece. Quando uma sociedade começa a quebrar os padrões da família, tudo vai mal. Quantos casos nós vemos de homens que têm a sua mulher bonita, irmãos, arruma uma feiosa, sem dente na frente, às vezes só tem um dente para doer. O diabo engana ele, engabela ele destrói a família para ir viver essa aventura. E aí sabe o que acontece? A família é destruída, a família é dizimada. Sabe qual é o resultado na sociedade? Uma mulher separada que não consegue mais confiar em ninguém. Um homem que traiu a mulher e pensa: se eu arrumar outra mulher, ela pode fazer isso comigo. E ele leva toda essa carga para a sociedade. O que nós vemos? Uma tragédia. É o que está acontecendo aqui no texto, meus irmãos. Começou com um assassinato, uma poligamia, e terminou com uma sociedade toda corrompida. É por isso, meus irmãos, que quando eu digo aos irmãos: invista na família, é por conta disso. Investe na família. Maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se preciso, morre pela esposa, dá a vida pela esposa. Esposa, amai os vossos maridos. Cuida dele, trata dele. Faz igual a minha esposa. Olha o tanto que eu estou bem, irmãos. Olha de lado para vocês verem. A bichinha fez um pudim semana passada lá. Meu sobrinho estava tudo aí e nós, Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque uma geração, quando quebra os padrões da família, a sociedade, ela sofre. A sociedade é penalizada. A sociedade, meus irmãos, é destruída. Foi assim no tempo de Noé. Nós olhamos para o contexto e vemos que essa sociedade está corrompida, que é maldade. Mas aonde começou com isso? No assassinato e no adultério.
Um homem que pega várias mulheres, a poligamia. Tome cuidado. Uma geração que destrói os padrões da família, ela não tem, meus irmãos, amor a Deus, porque o plano de Deus é a família. Nossa geração está claramente, meus irmãos, destruindo e diluindo os padrões da família. Se não der certo, eu separo. Eu arrumo outra, eu arrumo outro. Que isso, meus irmãos? Nós devemos manter os padrões da família, cuidar da família, porque uma geração que anda a passos largos para o juízo de Deus, ela não quer saber, meus irmãos, da família. Nesse contexto, nós devemos observar o plano de Satanás em derrotar o povo de Deus. Queridos, depois do capítulo 3, do verso 15, Satanás não aparece mais. Os irmãos já observaram isso no texto? Mesmo que ele não apareça, o plano dele está sendo imperado. Por quê? Os filhos de Deus são os servos de Deus e o povo de Deus. As filhas dos homens não pertencem ao povo de Deus. Satanás então pega as mulheres mais bonitas e coloca diante dos filhos de Deus. Escolhe, meu filho. Escolhe. E está o povo de Deus se misturando com aqueles que não é de Deus. Está o povo de Deus fazendo aquilo, meus irmãos, que não agrada a Deus. Sabe o que acontece? Uma tragédia na sociedade. Porque Satanás, meus irmãos, ele começa assim. É numa conversinha no WhatsApp, é numa conversinha no Instagram, Facebook. Eu ouvi de um jovem, um grande amigo, e ele com lágrimas nos olhos, ele me disse assim, sabe o que aconteceu? Eu queria ver até onde ia. Eu queria ver até onde chegava. Destruiu a família dele. Uma sociedade é destruída, meus irmãos, quando os padrões da família são destruídos. Não tenha amizade com esse mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos, entenda disso. O mundo nos odeia. O mundo odeia a igreja. Não quer fazer pacto, não quer ter amizade. Tiago 4,4. Não tenha amizade com o mundo. Não ame as coisas desse mundo. Não se conforme com o mundo. Ah, não deu certo? Casa de novo. Vamos quebrar padrões? Não. Irmãos, há uma frase que diz assim, regras foram feitas para ser quebradas. Padrões não. Eu discordo da primeira fala. Porque se nós temos uma regra, nós temos que segui-la. Se nós temos um padrão, nós temos que segui-lo. Deus, meus irmãos, espera que nós façamos a diferença. Esta geração, meus irmãos, estava totalmente corrompida. Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Não é errado a gente comer, beber e casar, não é errado não. O errado, meus irmãos, é não lembrar dos princípios de Deus. Esta geração virou as costas para Deus e teve a paga do seu pecado, todos mortos no dilúvio, porque deixaram para trás os padrões da família. Em segundo lugar, uma geração que gasta milhões com armamento para destruição. Elas estão trilhando passos largos para o juízo de Deus. Pastor, onde está isso no texto ou no contexto? Volta no capítulo 4, verso 22 comigo. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã Tubal-Caim foi Naamá. Queridos, uma geração que está a passos largos do juízo de Deus. Primeiro, ela quebra todos os padrões das famílias. Em segundo, eles investem em armamento. Com todo respeito aqui aos militares que nós temos na igreja, tá? Dá licença para eu falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, este povo começa a investir em armas. Esse povo esquece de confiar em Deus, começa a confiar no seu próprio braço. O que acontece? Uma geração totalmente destruída, porque eles começam a pegar armamentos para se proteger. E hoje o que nós fazemos na nossa atual geração? Se você quer paz, se prepare para a guerra. Se você quer paz, se prepare para a guerra. E o que nós vamos fazer? Vamos comprar jatinho. Vamos comprar tanque de guerra. Vamos investir no mergulho. Vamos investir em explosivo. Vamos investir, meus irmãos, na melhor metralhadora. Irmãos queridos, entenda. A guerra não há nada de bonito. Não tem nada de bonito na guerra. Nada.
Se você não estudou, eu quero desafiar a você a ler sobre a Normandia. Queridos, lê a história da Normandia. Sai do avião ali, ele pula. Ele não sabia se ele ia chegar vivo lá embaixo. Ele não sabia. Não é, Rony? Ele não sabia. Tá lá a metralhadora .50 pro céu. Tá matando todo mundo. Desembarcam no dia D ali, quando tomaram a praia da Normandia. Irmãos, muitas pessoas morreram naquele dia. Não há nada de bonito na guerra. E o porquê eu estou dizendo isso? Porque desde a antiguidade eles estão investindo em armas. Em vez de investir na palavra de Deus, em vez de temer a Deus, em vez de investir na educação, investem em armas. E sabe o que acontece? Primeiro, começa um assassinato. Segundo, um homem que adota para si a poligamia. Agora, meus irmãos, nós estamos vendo que a sociedade está se armando. Sabe qual é o final disso? O juízo de Deus. Eu não preciso de Deus para nada. Eu tenho armas, tenho tanques de guerra. Os Estados Unidos bate no peito e se orgulha do seu grande exército. A Rússia se orgulha do seu grande exército. A China se orgulha do seu grande exército. Coreia do Norte, não vem não. Vou explodir tudo, hein? Além de vender uns pastel de flango, né? Então, meus irmãos, batem no peito pelos seus armamentos. Na palavra de Deus nós vemos que esta geração foi a ruína. Nações estão gastando milhões. Pessoas, meus irmãos, estão gastando milhões para ver qual é o melhor armamento. E sabe o que está acontecendo? Tirando o olho da guerra, pessoas estão morrendo de fome. Pessoas estão morrendo comendo cachorro na Venezuela. Irmãos, eu ouvi de uma pessoa lá na primeira igreja, tá? Lá não tem coisa na prateleira para comprar. Você pode pedir o que você quiser, mas não tem. Mas o armamento, meus irmãos, está em dia. A munição está em dia. E sabe qual é o resultado disso? Uma geração caminhando a passos largos para o juízo de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma geração que não dá valor à vida ao próximo. Já estamos falando um pouquinho sobre isso. Gastam-se milhões com armamentos, milhões com um monte de outras coisas, mas não olha para o próximo. Queridos, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver Lameque que mata 2 homens sem motivo. Sem motivo nenhum. Um pisou no pé, o outro esbarrou nele. Matou. Não dão valor à vida. Nós olhamos para o capítulo 6 e às vezes não entendemos o porquê que essa geração está desse jeito. Mas o motivo dessa geração estar desse jeito é porque, meus irmãos, quebrou-se os padrões da família. Houve assassinato, houve adultério, houve investimento naquilo que não era para a glória de Deus. O assassinato aparece de novo. Não há cuidado com a vida do próximo. Não há, meus irmãos, aquela preocupação com o próximo. O valor da vida humana se torna o mínimo. E tiram-se vidas. Irmãos, eu fico muito triste ao lembrar do caso do Anderson. Porque, meus irmãos, quem conheceu o Anderson era uma pessoa amável. E sabe por que eu cito o nome dele, irmãos? Porque a família dele foi dizimada. Toda ela. O pai está morto. A mãe está num processo de loucura. Um dia nós estávamos lá na casa deles, irmãos, fazendo um culto lá. A mãe dela abaixou a saia e fez as suas necessidades na nossa frente assim, ó. Um processo de loucura, meus irmãos. Aonde vai parar esta geração? Uma geração que não tem os padrões da família. Uma geração que não segue regras. Uma geração, meus irmãos, que veste mais em armas do que na palavra do Senhor. Que teme mais aos exércitos do que a Deus. Aonde vai parar essa geração que não dá valor à vida? Queridos, volta comigo. Eu quero ler a passagem de Lameque, capítulo 4, versos 23. Então Lameque disse à sua mulher Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar.
Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes. Irmãos, a vida não está valendo nada. E sabe o que acontece? Uma geração toda corrompida. Uma geração toda corrompida termina com o juízo de Deus, com o dilúvio. E na nossa geração, meus irmãos, será que nós valorizamos a vida? Não vou citar quem aqui na igreja, mas irmãos aqui tiram do bolso às vezes para investir em famílias. Irmãos tiram de dentro de casa, tiram em famílias. Irmãos, vem com uma cesta básica, está aqui, pastor, para investir em famílias, vidas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, está aqui, pastor, o dinheiro. Nem me fala quanto que é, para investir em vidas. Mas será que a nossa geração tem essa preocupação? Será que nós individualmente temos essa preocupação? Nós precisamos, meus irmãos, entender que se nós não trilharmos esses passos, o juízo de Deus pode chegar para a nossa geração. Em quarto lugar, uma geração que deixa de buscar a Deus. Quando nós vemos no capítulo 4, versos 26, meus irmãos, nós vemos aqui que na época, quando nasce Enos, o povo começa a buscar a Deus. Observe aí a parte B do versículo. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. No capítulo 6, verso 2 diz: e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas dentre todas elas, e tomaram as que haviam escolhido. Ou seja, deixaram de adorar a Deus para se envolver com mulheres. Deixaram de buscar o que era do alto para buscar as coisas desse mundo. Deixaram de olhar para Deus para olhar para as coisas dessa terra. O povo não invocava mais a Deus. O povo não queria mais saber de Deus. O resultado foi o mais trágico possível: a corrupção do gênero humano. A corrupção tomou conta desses homens e mulheres. Irmãos queridos, vamos deixar que isso entre para a nossa geração. Vamos manter os padrões da família. Vamos nos preocupar, meus irmãos, com aquilo que o Senhor já deixou para nós. Vamos, meus irmãos, em vez de gastar com armamentos. Eu gosto de arma, irmãos. Eu tenho a posse de arma. Trabalhei muito tempo com a segurança privada. Gosto. Mas em vez de investir nisso, vamos investir no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ministrar para os nossos filhos que eles devem se esforçar para conhecer Deus. Vamos ajudar o próximo. Eu quero dar uma pequena palavra para os irmãos sobre ajudar o próximo. Uma certa feita, paramos num posto, era num sábado, e eu desci do carro, e o pessoal lá dentro do carro forte ficou comentando sobre um haitiano trabalhando no posto. E um deles disse assim: está tomando o lugar de um brasileiro, ó. Tomando o lugar de um brasileiro. Poderia ter um brasileiro trabalhando aí. E aí, meus irmãos, começou aquele burburando ali dentro do carro, né? Pegamos o almoço, voltamos para dentro do carro, estava fazendo umas horas ali. E eu disse a eles, falei: olha, vocês já viram a situação que esse povo vive lá no Haiti? Vocês já viram como é que esse povo vive lá? Vocês já viram, pesquisaram, entraram na internet? Aí eles começaram a piada, e lá vem o irmão. Lá vem o irmão. Crente que não sei o quê. As pessoas não se preocupam com o próximo. Irmãos queridos, está tendo uma sala para venezuelanos lá na primeira igreja. Se você olhar para eles assim, é de dar dó. Nós está tudo aqui bem bonitinho, ó. Então é nas pessoas assim, a pele chega a estar cortando, está parecendo um deserto. Tem dinheiro para passar um creme. É bom, né? A gente vir com um cremezinho, né? Nós precisamos, meus irmãos, cuidar das outras pessoas. Sabe por quê? Nós temos muitos problemas espirituais para enfrentar. Vai comigo aí para Lucas, capítulo 18, verso 8. Quais problemas nós temos a enfrentar ainda? E problemas espirituais. Capítulo 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Vai comigo agora para Mateus 24, 12, para nós vermos o segundo problema. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Guarde essas duas primeiras palavras, fé e amor. Vai comigo, meus irmãos, para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá primeiro, sem que venha a apostasia. Por que você está citando esses textos, pastor? E aplica eles. Queridos, a nossa geração vai de mal a pior. A nossa geração está igual nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, não querendo saber de nada, quebrando os padrões das famílias, investindo em armamento, investindo, meus irmãos, só em nós, não procuramos saber do próximo, não queremos saber de buscar a Deus. E aí sabe o que acontece? Problemas espirituais, a fé, o amor e a apostasia ficam longe de nós. Queridos, atente-se, nós estamos no fim. Nós estamos caminhando para o juízo de Deus. Esta geração é má, é corrupta. Se você não conhece ninguém que divorciou, eu posso te citar uns 10. Eu conheço mais uns 20 que traiu uma mulher. Falo mulher, mas tem mulher também que trai o homem, viu? Porque às vezes a gente fica tanto em cima da mulher, né? Pondo mais culpa na mulher, mas a culpa é do homem também. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque essa geração foi destruída. Porque a maldade tomou conta de todos os setores daquele povo. Se você olhar novamente para o verso 5, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. É uma palavra difícil, meus irmãos, de mastigar ela. Mas nós precisamos nos atentar que nós somos povo de Deus e nós não podemos entrar por este caminho. Nós devemos prezar pelos padrões da família. Nós precisamos prezar, meus irmãos, pelo investimento na palavra de Deus. Nós precisamos prezar pelo amor ao próximo. Nós precisamos prezar em primeiro lugar, buscar a face de Deus. Em quinto e último lugar, uma geração que Deus não quer mais agir devido aos pecados da humanidade. Queridos, Deus não agia mais, Deus não falava mais, porque os pecados da humanidade ardiam em suas narinas. E aí eu te pergunto, por que Deus não age no nosso meio mais? Por que será, meus irmãos, que nós oramos e pessoas não são curadas? Por que será que nós não vemos a operação de milagres? Por que será que nós não impomos as mãos nas pessoas e elas são curadas naquele momento? Essa humanidade vai de mal a pior. Essa humanidade faz tudo o que é ilícito perante Deus. E nos dias de Noé, quando olhamos para o verso 7 do capítulo 6, disse Deus: destruirei da face da terra o homem que criei. Porque eles pecavam, não queriam saber de Deus, nem dos princípios de Deus. Queridos, a minha alma ficou abalada quando eu preparava essa mensagem, porque eu disse: meu Deus, tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia desse povo, para prezar pela família, para prezar pelo investimento na palavra do Senhor, para prezar pelo amor ao próximo, para prezar na busca por Deus, para que nós possamos viver grandes milagres. Deus viu que a terra estava completamente corrompida. E hoje, meus irmãos, a terra está completamente corrompida novamente. Mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos salvos, justificados pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que fazer diferença, porque quando as nossas famílias vão mal, a sociedade vai mal. Se a sociedade está do jeito que está, é porque houve um rompimento, meus irmãos, um rompimento, uma ruptura na família. Quebraram os padrões, assim como foi no tempo de Noé.
Entenda, você que me assiste, em breve, Deus julgará todas as nações. Estes homens se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus, preferiram as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, e sofreu o juízo de Deus. Ouço sempre por aí: por que um Deus tão amoroso deixou isso acontecer? Por que não procura esse Deus tão amoroso quando vai tudo bem? Por que não preza por esse carinho, este amor quando está tudo bem? Mas depois quer colocar perante esse Deus. Irmãos queridos, vamos fazer a diferença, porque aquela geração foi destruída por causa do pecado, e a nossa geração está caminhando a passos largos para o mesmo juízo de Deus. Queremos uma sociedade diferente? Sejamos uma igreja diferente. Queremos ver o mundo sendo transformado? Nós precisamos ser diferentes. Se o mundo não ama, nós devemos amar. Se o mundo prega a separação, nós pregamos a união da família. Se o mundo está querendo guerra, nós queremos a paz que só Jesus pode dar. Se o mundo está virando as costas para Deus e não quer buscar este Deus, nós vamos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor e buscá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos, meus irmãos, fazer a diferença. Eu sei que a palavra é difícil, viu, irmãos? Não é fácil, não. Às vezes a gente passa a semana inteira, eu vou lá escutar uma palavra hoje, mas corrige quem Ele ama. Corrige quem Ele ama. Talvez você precise endireitar os caminhos. Talvez você que me assiste está entregue à pornografia, ao alcoolismo, ao adultério, ou você já cometeu vários crimes. E se você continuar neste caminho, você passará a eternidade longe de Jesus, tendo a paga do pecado no inferno. Esse recado é para nós também. Endireitai os caminhos, endireitai as veredas. Se queremos uma geração diferente, precisamos fazer a diferença. Esta geração corrupta, que só via maldade, foi destruída. Essa também está caminhando. Mas nós que somos o sacerdócio real, a geração eleita, podemos fazer a diferença. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês.